Amados, eu não queria abordar nosso texto hoje sem entrar em um pequeno resumo que eu gostaria que você acompanhe com a sua Bíblia comigo, por favor. Eu quero que você veja que até aqui Paulo tem falado de até 3 tipos de pessoas, tá? Eu já disse isso, mas vou ressaltar. Veja na sua Bíblia para que você não veja o pastor Samuel está inventando alguma coisa, tá? Por favor, abra a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. Primeiro no capítulo 2, no versículo 14 ou 14, né? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim. A palavra está se referindo, Paulo, ao homem natural, que não tem Deus. O que diz? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz assim. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Amados, o homem carnal, você quer identificar a pessoa do mundo? Ele não aceita as coisas de Deus. Ele não aceita que Deus existe. Ele fala que nós cristãos perdemos nosso tempo quando estamos na igreja, que nós somos loucos. Não, sabe quando você vai dar conselho, você se prepara, pega a sua Bíblia, estuda, ora e chega para uma pessoa, a pessoa não está nem aí. Não entende, você explica, sabe, desenha, faz um diagrama e a pessoa não entende. Esse é um mundano. A pessoa do mundo não está nem aí. Você vai se esforçar com tanto amor e carinho para falar com essa pessoa. Não vai entender, não adianta. Por quê? Não tem o Espírito de Deus. Esse é o não salvo. Tá bom? Se você quer anotar, anote. Não salvo, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Aí te explica o que é um não salvo. Mas nós podemos ser não salvos ou salvo. Obrigado, viu? Eu ia pedir já. Essa gente aí está 10. Amados, nós podemos ser salvos. E salvos quer dizer com o Espírito Santo. Isso está no verso 15. Veja. Verso 15, Paulo vai falar do ser espiritual, do crente. Como é o ser espiritual? Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo não por ninguém é discernido. Verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amados, o crente é aquele cristão, aquele ser humano que as pessoas dizem, cara, como que você consegue perdoar esse malandrão? Como que você consegue tratar com humildade seu chefe que chuta você? Como que você consegue perdoar o seu marido que somente xinga você? Como você consegue amar o seu filho que somente peca e peca e peca? Por que você não joga ele fora de casa? As pessoas do mundo não conseguem discernir quando o cristão age como cristão, porque eles não entendem. Mas o crente, ele discerne todas as coisas, procura agir sempre como Cristo. Amor. O mesmo perdão que eu recebi de Cristo, o mesmo perdão que eu vou dar. A mesma paciência que Deus tem comigo, a mesma paciência que eu preciso ter com as pessoas. A lealdade que Deus tem, apesar do meu pecado, é a lealdade que eu preciso ter com cada irmão e com cada pessoa que o Senhor coloca na minha vida. A submissão a Deus também significa a submissão ao meu chefe, às minhas autoridades. Então nós praticamos e vivemos de uma forma totalmente diferente ao que as pessoas fazem. Isso é o cristão. Está vendo? Já existe diferença. Um é natural, outro é espiritual. Mas, porém, entretanto, meus queridos, cristão também tem 2 fases que nós podemos estar. E essas fases, elas são entendidas, meus queridos, em relação ao nosso crescimento. Quando você é cristão em Cristo Jesus, isto é, você é salvo pela graça mediante a fé, tá? Você saiu da condenação do inferno e agora você está com a sua garantia de herança no céu, como comecei hoje o nosso culto. Mas você está numa caminhada, meu amado, minha amada. E essa caminhada é entendida da seguinte maneira.
Crente pode ser ou bebê espiritual, ou você pode ser alguém espiritualmente maduro. Vamos ver se Paulo fala do bebê espiritual. Bebê espiritual é alguém que, por falta de crescimento e alimento, continua agindo em algumas áreas da sua vida como o mundo age. O cristão é crente, mas ele não consegue praticar e discernir entre o bem e o mal em todas as áreas da sua vida. Ele não é íntegro. Ele tem problemas em áreas da sua vida onde ele não consegue vencer. É cristão, é salvo, mas é um bebê imaturo, que continua agindo como as pessoas do mundo. Veja Paulo falando disso, 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, diz, irmãos, disse Paulo, ele disse irmãos, irmãos, são crentes, não lhes pude falar como a espirituais, maduros, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Vocês se lembram dos problemas que estes irmãos estavam tendo dentro da igreja? Brigas, dissensões, facções. Um estava olhando para o outro, eu sou melhor do que você, eu sou do partido de Paulo, eu sou do partido do Apolo, eu sou do partido de Pedro. Eu sou de Cristo, superior a todos vocês, então vocês precisam se submeter a mim. Estavam fazendo distinção de classe social, quem era mais rico, quem era mais pobre. Os ricos ostentavam as suas festas e faziam comilança nas casas deles, agindo igual ao mundo. E os pobres de Corinto não tinham o que comer, então eles tinham que ir procurar carne, sabe aonde? Onde se vendia, onde se adorava aos ídolos. Então compravam carne mais barata no mercado dos ídolos. Então as pessoas faziam distinção entre os irmãos por conta disso, meus amados. Imaturidade é ser igual a um bebê. Necessitados de leite espiritual, vai dizer Paulo também nessa carta. O autor da carta aos Hebreus também vai falar disso. Mas, amados, nós podemos ser ou um bebê espiritual, pela falta da nossa prática, da oração e da leitura bíblica, nós nos tornamos bebês espirituais. Não sou eu que estou dizendo isso, tá? Se você quiser ver quem disse isso, abra em 1 João. Deixa eu ver aqui o texto. Diz assim, capítulo 2 de 1 João, verso 12 ao verso 14. Até João vai fazer essa distinção entre os crentes, aqui ele está falando de cristãos. Ele vai dizer filhinhos. Quando João fala filhinhos, é porque ele se considera o quê? Um pai. Então guarda isso, tá? Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Só que ele chama estes irmãos de filhinhos, pequenininhos. Tá? Seus pecados foram perdoados. Sabe o crente bebê? Ele sabe que seu pecado foi perdoado. Então ele está seguro na graça do Senhor. Só que o chamado para todo crente é crescimento, maturidade, que nós vamos abordar daqui a pouco em 1 Coríntios. Então preste atenção, ele vai continuar, diz, pais, aqueles que já são maduros, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Gente, eu sou pai há uns 15 dias. E nesses 15 dias, amados, eu tenho aprendido uma coisa que eu não aprenderia se eu não fosse pai. Minha filhinha chora, ela faz o número 2, toda hora, só quer comer, ela só quer receber. Porque é isso que ela consegue agora.
Essa é a sua realidade. Eu não posso exigir dela uma coisa que ela não pode me dar. Ela não pode me avisar, papai, está na hora. Não, ela chora, reclama. Criança espiritual, crente, pode ter 70 anos, mas pode ser igualzinho a minha filha. Pela falta de conhecimento, prática, ele só quer receber. Só quer que os irmãos orem, só quer que os irmãos intercedam, só quer que os irmãos dêem uma palavra de apoio, mas ele nunca quer dar nada. Mas por quê? Não porque ele não quer, mas porque ele não consegue, é a incapacidade dele, imaturo. Mas quem que tem que suprir essas necessidades? Os pais. Eu como pai, vejo minha filha passando por aquilo, e eu com amor eu dou. Às vezes, né, com muito sono, cansado, mas me esforço e vou lá e com amor eu cuido dela. Os crentes maduros são aqueles que com amor, sabe, às vezes cansado, às vezes fora do horário, mas se levanta, ora, intercede, dá aquela palavra e dá aquela atenção para aquele irmão que está precisando. Esse é o irmão que já chegou lá, que já conhece o Senhor desde o princípio. Mas antes de chegar lá, há um terceiro grupo de pessoas, que são os jovens. Veja o que João vai dizer. João diz assim: jovens, eu lhes escrevo, porque vocês venceram o maligno. Só que eu quero que vocês vejam o verso 14, o final. Ele vai dizer: jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. Você sabe como identificar se você está no patamar de jovem? O jovem é aquele que está no meio termo. Ele já foi salvo, ele sabe disso. Só que agora ele tem uma fome pela palavra. Uma fome. Às vezes não sabe nem como ler a Bíblia. Mas tem uma fome pela palavra que precisa simplesmente exercitar a palavra. E às vezes se cansa. Às vezes lê a palavra e vê que não consegue colocar em prática em algumas áreas da vida e precisa de ajuda. Precisa de orientação. E precisa de conselho de quem? De novo, dos pais espirituais, para voltar a caminhar de forma correta. Eu não sei em qual lugar você está, meu querido, minha querida irmã. Mas sabe qual é o chamado que o pastor Samuel tem para vocês hoje? Da parte de Deus, não de mim, porque também é um chamado para mim. É que nós precisamos crescer. Nós não podemos ficar parados como nenéns ou bebês espirituais.